Então, vamos recapitular o que a gente viu lá, que vocês devem ter visto lá no vídeo. Então, a ideia é o seguinte. Suponha que eu tenho uma curva, e inicialmente vamos supor que ela está parametrizada pelo comprimento de arco, certo? RDS. Então, se RDS é a parametrização, é uma parametrização pelo comprimento de arco, pelo comprimento de arco de uma curva C qualquer, tá? Então, a gente viu o seguinte, que a derivada, foi um exemplo que a gente resolveu, que a derivada do vetor binormal, ela está na mesma direção do vetor normal, ok? Então, para eu retirar esse sinal de proporcionalidade, eu introduzo uma constante. Veja, para cada S eu tenho uma constante diferente. Então, na verdade, esse cara não é uma constante, é uma função, ok? Então, eu escrevo esse dBds da seguinte maneira. Essa constante de proporcionalidade, que na verdade será uma função, a gente escreve dessa forma, menos tal S na direção do vetor normal. E esse coeficiente aqui, essa função, ela é chamada de torção, ok? Aqui eu tenho uma expressão dada em termos da função comprimento de arco. Já já eu mostro como é que ficaria isso para uma parametrização arbitrária. Então, se eu quiser isolar a torção que está aqui, ó, eu posso fazer o seguinte, para deixar ela sozinha, basta tomar o produto interno dessa expressão, deixa eu só circular ela aqui, basta tomar o produto interno dessa expressão com o vetor normal unitário. Porque o vetor normal unitário, como o próprio nome está dizendo, ele é unitário. E quando você fizer o produto dos dois lados com n com n, vai ficar 1, não é verdade? E aí a gente tem a definição formal que a gente deu lá no vídeo, que é o seguinte, que a torção de uma curva é definida como o negativo do produto interno do vetor normal com a derivada do vetor binormal. Ok? Então, essa grandeza chamada de torção, como a gente falou lá no vídeo, ela mede quão rapidamente uma curva desvia-se de ser plana. Ok? Lembra que a curvatura mede quão rápido uma curva deixa de ser, ou desvia-se de ser uma reta? Por exemplo, se eu tiver, digamos que essa aqui seja a minha curva, que tem a parametrização, por exemplo, R1 de S. Então, a curvatura dessa curva é nula. Por quê? Porque ela é uma reta. Uma reta ela não se curva. Mas, se a minha curva for algo assim, ó, por exemplo, algo dessa maneira, vou chamar esse carinha aqui de R2 de S. Então, a curvatura desse carinha é diferente de zero. Ok? Por quê? Porque existe uma variação da direção do vetor tangente ao longo dessa curva. Okay? Aqui é o vetor tangente. E a gente viu que a norma dessa derivada mede exatamente quão rápido esse ângulo está variando, o ângulo entre o vetor tangente, por exemplo, se a curva for uma curva plana, o ângulo entre o vetor tangente e o eixo x. Então, da mesma forma, a nossa torção mede quão rápido uma curva ela deixa de ser uma curva plana, ou ela se desvia de ser uma curva plana. Então, rapidamente, vamos fazer aqui um breve esboço. Então, a ideia é a seguinte. Digamos que eu tenho aqui, ó, deixa eu fazer aqui o x, aqui o eixo y e aqui o eixo z. Então, uma curva como essa daqui, por exemplo, uma hélice, a gente vai calcular daqui a pouco e a gente vai ver que esse cara tem torção não nula. Por quê? Porque essa curva ela não pertence a plano nenhum. Por exemplo, ela inicia aqui no plano xy, nesse ponto 1, 0, 0. Se for aquela nossa conhecida hélice de parametrização, assim, olha, R3 de S igual a cosseno de t, seno de t e t. Ela começa, quando t for 0, ela está exatamente nesse ponto 1, 0, 0. E à medida que o tempo vai passando, ela vai espiralando dessa forma, para cima. Ok? Então, veja que essa curva não pertence a plano nenhum. Para todo valor de t, ela sempre está fora de um plano. E aí a gente vai perceber mais à frente que essa curva tem curvatura, tem torção, chama aqui tal 3, que é a torção dela, diferente de zero. Diferentemente de uma curva que mora no plano. Por exemplo, se eu tiver uma curva que mora aqui no plano xy, de parametrização, por exemplo, R4 de S, vocês viram lá no vídeo que a torção desse cara é identicamente nula. Mas, na verdade, a gente viu lá, são dois exemplos distintos, que diz o seguinte, uma curva é plana somente se a sua torção é nula. Claro, assumindo que a curvatura é diferente de zero, porque a gente só consegue definir a torção se a curvatura for não nula, né? Porque a
A curvatura ser diferente de zero é condição necessária para que a gente possa definir esse vetor normal aqui. Ok? Então, aqui a gente tem a torção definida em termos da parametrização do comprimento de arco. Mas, professor, se minha curva não estiver parametrizada pelo comprimento de arco, como é que fica a torção? Bom, aqui basta a gente utilizar a regra da cadeia para reescrever esse cara. Então, a definição é essa daqui, né, que a gente viu, n escalar dB ds. Bom, mas se eu usar a regra da cadeia e escrever esse cara dessa forma, olha só, introduzir esse termo, perceba que isso aqui eu posso escrever ainda assim, ó, menos n escalar dB dt, agora eu estou vendo esses dois caras como dependem desse parâmetro t, e esse dt ds eu posso escrever como 1 sobre ds dt. Bom, mas o que é 1 sobre, o que é ds dt? Bom, esse cara é o que a gente chama de velocidade escalar, não é? De forma que a nossa expressão, então, vai ficar assim, ó, n escalar, bom, eu vou colocar agora n de t, tá certo? N de t escalar b' de t dividido pela velocidade escalar. Então, se a minha curva estiver parametrizada por um parâmetro arbitrário, a gente calcula a torção dela dessa forma. Lembrando que tem um negativo aqui que eu estou esquecendo. Deixa eu colocar ele aqui. Ok? Então, dessa forma que a gente calcula a torção de uma curva parametrizada por um parâmetro arbitrário qualquer. Tranquilo? Bom, no vídeo também a gente viu um conjunto de equações diferenciais bastante importante chamado equações de Frenet-Serret. Então, equações de Frenet-Serret. São os dois matemáticos franceses que trabalharam nessa área, ok? Da geometria diferencial das curvas. Então, as equações de Frenet-Serret, basicamente, são relações entre as derivadas do triedro de Frenet e os vetores do triedro. Como assim? Então, olha só, suponha que eu tenho aqui o meu triedro T, N e B. Para facilitar, vamos supor novamente que esses caras estão parametrizados pelo comprimento de arco. A ideia é, eu quero representar essa derivada, eu quero representar essa derivada, e eu quero representar essa derivada aqui em termos das funções T, N, B, porque eles formam a base no R3, a gente já viu isso, né? Então, uma das equações, a primeira derivada é bem simples, dt ds, isso nada mais é que a curvatura na direção do vetor normal. Ou seja, a derivada do vetor tangente só tem componente normal, ela não tem componente tangencial nem binormal. Bom, isso vem diretamente da definição do vetor normal, né? A gente sabe que o vetor normal ele é definido como a derivada do vetor tangente dividido pela norma dessa derivada. Mas quando a minha curva está parametrizada pelo parâmetro comprimento de arco, essa norma é exatamente a curvatura. A gente já viu isso. Então, se eu passar a curvatura para o lado de lá, eu vou ficar aqui a derivada do vetor tangente unitário, é exatamente a curvatura na direção do vetor normal. Então, essa é uma das primeiras equações lá, das equações de Frenet-Serret. Uma outra equação que a gente já ganha direto, advém da definição de torção. Bom, a gente viu que a derivada do vetor binormal em relação ao comprimento de arco, ela se escreve assim, é menos tal S, onde tal é a torção, novamente na direção do vetor normal, ok? Então, isso aqui veio da definição de torção, ok? Então, a torção é essa função que faz a ligação entre a derivada do vetor binormal e o vetor normal, ok? Então, a gente já tem essas duas equações. Bom, o que falta para a gente, e que eu mostrei lá no vídeo, é a derivada do vetor normal em relação ao comprimento de arco. Essa a gente não tinha. Lá no vídeo eu mostrei a vocês como é que a gente faz para obter. Mas a ideia é o seguinte, como é que a gente define o vetor binormal? O vetor binormal, ele foi definido como o produto vetorial do vetor tangente com o vetor normal, né? Note, esses caras são todos unitários e ortogonais entre si. Então, uma representação simples deles é o seguinte, aqui está T, aqui está N e aqui está B. Perceba que se você faz o produto vetorial de T com N, você ganha B. Se você fizer o produto vetorial de N com B, você ganha T. E se você fizer o produto vetorial de B com T, você ganha N. Ok? Então, eu posso escrever o meu vetor normal da seguinte maneira. Perdão, aqui tudo em relação ao comprimento de arco. Posso escrever assim, ó, B de S, vetorial T de S. E aí, para a gente obter uma equação que relaciona a derivada do vetor normal, basta que a gente derive essa relação em relação ao comprimento de arco e utilize a regra do produto. Isso aqui vai ficar a derivada do primeiro. Então, dB
ds vetorial segundo, né? Mais o primeiro, nessa ordem, não inverta, porque senão o produto vetorial vai trocar de sinal, a derivada do segundo. E a gente já conhece essas derivadas. Eu conheço quem é a derivada desse carinha aqui. Eu conheço quem é a derivada desse carinha em relação aos vetores t e b. Está aqui, ó, são essas duas expressões. Então, se a gente substituir aí, a gente ganha a terceira equação que compõe o sistema de equações diferenciais que a gente chama de equações de Frenet-Serret, que é justamente o seguinte: esse primeiro termo vai ficar assim, ó, menos kappa de s na direção do vetor tangente, e o segundo termo vai ficar tal de s na direção do vetor binormal. Ok? Então, veja que a derivada do vetor normal só tem componente tangencial e componente binormal. Então, essas três equações juntas é um sistema de equações diferenciais. Um sistema, a gente tem mais de uma, né? Então, forma um sistema de equações que envolve derivadas da função e a função ou funções correlacionadas a ela. Então, a gente chama isso de equações diferenciais. Ok? Não é objetivo desse curso a gente aprender a resolver esse tipo de equações. Vocês vão aprender a resolver equações diferenciais no curso de equação diferencial. Ok? Mas o que essas equações têm importante? O que a gente pode extrair delas é algo que a gente escreve da seguinte maneira: teorema fundamental das curvas. Fundamental das curvas. Então, esse teorema nos diz o seguinte, das curvas. Suponha que você fornece duas funções, f de s e g de s. São duas funções diferenciáveis. Aqui eu estou escrevendo s, que mais à frente para a gente vai ser o parâmetro comprimento de arco. Então, a ideia é o seguinte: se você pegar essa função f de s e substituir lá nas equações de Frenet-Serret, disser que a minha curvatura é essa função, e se você for lá nas equações de Frenet-Serret e substituir lá essa g de s e dizer que ela é a torção, então, existe, esse é um resultado do teorema de existência e unicidade de soluções de equações diferenciais, existe uma curva R de S que tem S como parâmetro comprimento de arco e que tem kappa de S igual a F de S como curvatura e tem tal de S como torção. Na verdade, tem G de S como torção. Ok? E se existir qualquer outra curva que tenha essas mesmas propriedades, ou seja, que tenha a mesma curvatura e a mesma torção, ela é exatamente a primeira. De outra maneira, deixa eu colocar aqui, chama esse cara de R1. Se existir uma outra curva R2 de S que tenha a mesma curvatura que R1 e a mesma torção que R1, então essas duas curvas são congruentes. Eu não posso dizer que são iguais, mas são congruentes. Quando é que duas curvas são congruentes? Por exemplo, essa curva é congruente a essa outra. Por quê? Porque eu posso transformar uma na outra por uma mera translação. Se eu fizer uma translação dessa primeira curva, vou chamar essa aqui de C1, C2. Se eu transladar C2, eu posso fazer ela coincidir com C1. Ok? Poderia ser uma rotação também. Digamos que essa minha curva tivesse assim, ó. Eu poderia aplicar uma rotação, e aí, através dessa rotação, eu converteria essa curva nessa, sei lá, vou chamar essa daqui de C3, eu converteria C3 e C2, e através de uma translação, eu converteria C2 e C1. Ok? Então, esse é o resultado principal do teorema fundamental das curvas. Ele diz o seguinte, que esse sistema de equações diferenciais, ó, esse sistema, ó, dTds, dBds e dNds, esse sistema de equações diferenciais tem solução. E a solução é uma curva R de S, onde S é o parâmetro comprimento de arco, uma vez que você forneça duas funções diferenciáveis, que aqui a gente está chamando de curvatura e torção. Tá? A gente não vai provar a existência desse tipo de solução, porque a gente ia precisar do teorema de existência e unicidade de soluções de equações diferenciais. Mas lá no vídeo eu provei a parte da unicidade, eu fiz como exemplo. Eu mostrei que se duas curvas têm as mesmas curvaturas e torção, então essas duas curvas são iguais. A menos de uma translação ou rotação que a gente chama de movimento rígido. Ok? Então vamos aqui para o exemplo 46. Então a ideia desse exemplo 46 é obter uma expressão mais simples que nos permita calcular a torção de forma rápida. Ok? Porque veja, para você calcular a torção, digamos que você tem uma curva, na pior das hipóteses, você tem uma curva parametrizada por um parâmetro qualquer, tá? T. Então como é que é a definição da torção? É o produto interno de n com a derivada do vetor binormal dividido pela velocidade. Então, olha só quantas etapas diferentes você tem que realizar para poder chegar nessa operação. Então, eu preciso da velocidade escalar, mas para calcular a velocidade escalar, eu preciso do vetor velocidade, que é a derivada, não é isso? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer é computar a derivada primeiro.
Depois que eu tiver isso, eu tomo a norma desse cara, a norma do vetor velocidade, e isso me dá a velocidade escalar. Beleza, professor, isso é rápido. Mas o próximo passo é computar o vetor normal. E para você achar o vetor normal, você tem que calcular a derivada desse cara aqui, da velocidade, ou desse cara, tanto faz, né? Na verdade, você tem que primeiro computar o vetor tangente, e o vetor tangente é a velocidade dividido pela norma da velocidade, ou ainda, se você preferir essa outra notação, é a derivada dividido pela norma da derivada. Ok? Então, primeiro a gente tem que computar esse cara. Então, vai vendo a quantidade de operações necessárias. O próximo passo é derivar esse cara, que é o que está aqui, e depois tomar sua norma. Vai vendo. Então, depois que você fez isso, você ainda vai computar o vetor binormal, que é o vetor, porque eu preciso da derivada dele aqui, que é a derivada, que é o produto vetorial de t, que você encontrou na primeira etapa, com n, que você encontrou na segunda. Só depois disso é que você vai derivar esse cara, para depois fazer o produto interno. Então, veja que é um processo bastante enfadonho, né? A gente demora bastante para poder realizar cada uma dessas operações. Então, o que o exemplo 46 vai mostrar para a gente? Uma forma de a gente calcular isso rápida. Tá? Ele vai nos mostrar uma expressão que, assim como no caso da curvatura, lembra? A curvatura de uma curva parametrizada por um parâmetro arbitrário, ela era assim, ó. A definição é essa, a derivada do vetor tangente, a norma dessa coisa dividido pela velocidade escalar, né? Ou norma de R'. Mas a gente mostrou que eu posso escrever isso aqui assim, ó. É V vetor A dividido por V3. Olha como é mais simples, né? Aqui eu preciso utilizar a regra do quociente. Aqui não precisa não, ok? Então, dessa mesma forma, a gente vai obter uma expressão mais simples para determinar a torção, ok? Então, vamos lá. Exemplo 46. Verifique que a torção de uma curva C, uma curva arbitrária, com parametrização R de t, pode ser escrita da seguinte maneira, com parametrização R de t, pode ser escrita da seguinte forma, pode ser escrita como. Então, veja como era simples essa expressão. Então, a torção ela vai assumir essa forma aqui, ó, V de t, vetorial A de t, isso a gente já vem calculando por bastante tempo, só que agora vai ser o produto misto, escalar a derivada da aceleração. Então, tudo que a gente tem que fazer é derivar 3 vezes, né? Deriva uma vez para encontrar o vetor velocidade, deriva uma outra vez para encontrar o vetor aceleração e deriva mais uma vez para a gente encontrar a taxa de variação da aceleração. Ok? Bom, feito isso, a gente vai dividir pela norma desse produto vetorial, V vetor A ao quadrado. Ok? Então, vamos verificar que a gente pode escrever a torção dessa forma e depois a gente faz um exemplo numérico. Ok, então, tudo parte da seguinte observação, solução. A gente já viu que os vetores velocidade e aceleração podem ser decompostos em componentes tangencial e normal, né? Não existe componente binormal da aceleração. Em particular, note que o vetor velocidade, ele se escreve assim, é a velocidade escalar na direção do vetor tangente, né? A velocidade é sempre um objeto tangente, ele não tem componente normal nem binormal. E a aceleração, por sua vez, a aceleração a gente já viu que a gente tem uma componente tangencial, que é a derivada da velocidade escalar, mais uma componente normal, que é a curvatura vezes a velocidade escalar ao quadrado, na direção do vetor normal. Ok? A gente já viu isso. Então, o que eu vou fazer? Bom, eu vou seguir o caminho que ele mostra aqui. Vou fazer esse produto vetorial que está lá em cima, tá? Então, vamos lá. Então, vou fazer V vetor A. Então, V de t, vetorial A de t. Bom, quando eu fizer V vetor A, veja, V só tem componente tangencial, A tem componente tangencial e normal. Quando esse t aqui fizer o produto vetorial com esse outro t, né, porque vai ser essa expressão vetorial toda essa. Então, vai ser esse termo com esse, mais esse termo com esse. Então, quando eu tiver t com t, isso vai dar zero. Então, eu não vou nem olhar para ele, tá certo? Porque o produto vetorial de dois vetores iguais é nulo. E aí, vou ter só esse cara, vetorial é esse. Então, aqui vai ficar v com v ao quadrado, que já tinha que ficar v ao cubo. Então, a gente fica só com o seguinte, ó, curvatura, v3, e aí ficamos com t vetor n. Mas o que é t vetor n? Bom, isso aqui é o vetor
binormal, não é? Então, a gente escreve isso da seguinte maneira. É capa de t, V3 na direção do vetor binormal. Então, vamos guardar essa relação, porque eu vou precisar dela já já. Então, ficou assim, ó, V de t, vetorial A de t. Moral da história, ficou a curvatura vezes a velocidade escalar ao cubo na direção do vetor binormal. Tranquilo? Bom, mas para que eu vou precisar disso, né? Qual é a definição, a nossa definição de torção? Bom, a torção é aquela função que faz a ligação entre a derivada do vetor binormal e o vetor normal, não é isso? Ou seja, b' de t, a gente pode escrever da seguinte forma, menos tal. Quando a parametrização é o comprimento de arco, seria menos tal na direção n. Mas quando a parametrização é arbitrária, lembra que tem um vzinho aqui, tá? Então, menos tal v na direção do vetor normal. Então, o que eu vou fazer? Eu quero que apareça a torção nessa expressão. Mas para aparecer a torção, tem que aparecer um desses dois caras. Ou a derivada do vetor binormal ou o vetor normal, mas nenhum deles aparece aqui. Mas é mais fácil fazer aparecer aqui a derivada do vetor binormal, já que o vetor binormal está aqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou derivar essa relação e substituir essa expressão aqui. Tá certo? Só isso. Então, vamos lá. Então, derivando a relação acima, Então, a gente vai fazer da seguinte forma, pessoal, olha só. Eu vou derivar esse lado e vou derivar esse lado igual aos dois, tá certo? Porque senão vai ficar uma expressão muito grande aqui para fazer de uma vez só. Então, o primeiro termo vai ser a derivada de v vetor A. Mas essa derivada a gente computa rapidamente, porque um dos termos vão se anular. Porque vai ficar assim, a derivada do primeiro, então a derivada da velocidade vai dar a aceleração, mas aí eu vou ter a aceleração vetorial, aceleração, isso é zero, né? Porque o produto vetorial de um vetor com ele mesmo é um vetor nulo. Mas o segundo termo eu vou ter a velocidade vetorial, agora a derivada da aceleração. Tá certo? Então, nesse termo, na derivada desse primeiro fator, sobrou apenas isso aqui. E agora eu vou computar a derivada desse outro fator. Ok? Então, perceba que aqui eu tenho três funções que dependem do parâmetro que eu estou derivando. Então, aqui é a regra do produto. Só que para não fazer essa regra do produto ficar muito extensa, eu vou agrupar esse termo aqui, e vou chamar isso aqui de um termo, e esse aqui vai ser meu outro termo. Então, vai ser derivada do primeiro vezes o segundo, mais derivada do segundo vezes o primeiro, onde o primeiro é toda essa expressão que eu coloquei entre colchetes, tá certo? Eu não vou abrir a derivada desse termo, não, porque também não é necessário para a gente. Vocês vão ver o que eu estou falando agora. Então, vai ficar assim, ó, d de t, de capa de t, v3t, b de t, vai ficar assim. Então, vai ficar derivada do primeiro, e aí a derivada eu vou só deixar ela aqui anunciada, assim, ó, representada. Então, derivada do primeiro vezes o segundo, mais, então, o primeiro, capa de t, v3t, vezes a derivada do segundo. Ok? Porque esse primeiro termo a gente vai ver que não nos interessa. Então, igualando as duas equações, né, essas duas equações são iguais, a gente vai ficar com o seguinte. Portanto, vamos ficar com o seguinte. Então, ficamos assim, ó, v de t vetorial a' de t é igual a essa expressão aqui, então, capa de t, v3t, tudo isso derivado, né, na direção do vetor binormal, mais capa de t, v3t, derivada do vetor binormal. Pronto, é agora nesse ponto onde a gente vai introduzir a torção, porque eu sei que essa derivada está relacionada com a torção através dessa relação. Ok? Então, se tiver b', eu vou substituir por menos tal v na direção de n. Tranquilo? Então, aqui nesse carinha, a gente vai substituir por menos tal v na direção de n. Ok? E dessa forma, a gente vai ficar com o seguinte, olha só. Então, ficamos com o seguinte, v de t vetorial a de t igual a k de t, v3t, bom, a derivada desse carinha, vou colocar aqui 3, vezes o vetor binormal, mais, menos, né, por causa desse sinal, então vai ficar menos, e vou ter capa, v a quarta, né, ó, capa de t, tal de t, v4, que já tinha o v3 aqui, né, tá certo? Então, v4 de t na direção do vetor normal. Bom, e agora o que é que eu preciso?
Bom, perceba que aqui na minha expressão é um produto misto, né? É o produto vetorial depois o produto interno. Então, eu vou fazer o produto interno com quem não apareceu ainda nessa relação. Aqui a gente tem a velocidade e aqui não é a aceleração, é a derivada da aceleração, ok? Deixa eu corrigir aqui. Porque olha só, aqui em cima a gente calculou a derivada de V vetorial A, ficou V vetorial A'. Então, aqui está faltando um linha, tá certo? Aqui nesse termo, ó. Então, ó, nessa expressão apareceu V, aqui V, apareceu A, está aqui o A. Mas não apareceu, perdão, a linha. Mas não apareceu A, não apareceu a aceleração ainda. Ó. Ok? Então, eu vou fazer o produto interno da aceleração com essa expressão. Tranquilo? Então, vai ficar assim, ó. Vai ficar V', perdão, V de T, vetorial A' de T, tudo isso aqui, escalar a aceleração. Mas, professor, lá é escalar a derivada. Não se preocupe, depois a gente corrige esse fato. Ok? Então, olha só, quando eu fizer o produto interno dessa expressão com a aceleração, note, a aceleração está aqui, ó, ela tem componente tangencial e normal. Então, eu vou pegar apenas as coisas que eu sei que não vão zerar. Daquele termo vai vir um t escala b, isso é zero, porque t e b são ortogonais. Daquele termo vai vir um n escala b, isso vai dar zero também, porque b e n são ortogonais. Então, eu não vou olhar mais para esse termo, tá certo? Porque quando eu fizer o produto interno dessa expressão com a aceleração, vai aparecer um tb e vai aparecer um tn, essas coisas são nulas. Bom, então o que nos importa está aqui, ó, porque olha só, novamente, aqui vai ser um t e um n, escalar n, mas t com n vai dar zero de novo. Por quê? Porque esses caras são ortogonais. Então, não preciso olhar mais para esse termo aqui. O único termo que não vai ser nulo é esse cara aqui, seja kv2, vezes esse termo todinho aqui, ó. Porque quando eu fizer n com n de lá, vai dar 1. Eles são unitários, tá certo? Então, ficou menos... Aí tem um k, com esse k aqui já tem aqui, vai ficar k2. Então, menos k2 de t, tal. Lá tinha um V2, aqui tem um V4, vai dar V6. Pronto, acabou, pessoal. Agora é só a gente isolar a torção. Ok? Dessa forma, então, dessa forma, olha só como é que ficou a torção. Então, tal de T, ficou passar o menos para lá, então ficou menos. Então, V de T, vetorial A', tudo isso, produto interno com a aceleração, dividido por K2 V6. Só que K2 V6 eu posso escrever como K V3 ao quadrado, tá certo? Fatorar esse termo. Então, aqui embaixo ficou K de T V3, não, é isso, V3 de T ao quadrado. Ó, professor, e esse menos não aparece lá. Bom, aqui é fácil a gente resolver esse menos. Se eu inverter a ordem do produto vetorial aqui, ó, troca de sinal, não é verdade? Então, se eu fizer isso, vai ficar assim, ó, tal de T, vai ficar A' de T, vetorial V de T, tudo isso escalar A de T. Mas, professor, lá é escalar A', e agora? Bom, aí a gente usa a propriedade do produto misto, né? Eu posso trocar a ordem desses caras desde que de maneira cíclica. Como assim de maneira cíclica, professor? Assim, olha só. Eu posso passar esse cara lá para trás, e aí esse cochete se move para cá, ó, né? Ok? A gente já viu isso. Então, se eu fizer isso, eu vou ficar assim, ó, V de T, vetorial A de T, que é o que tem lá na expressão, escalar A'. Professor, e o denominador está diferente lá. Lá é norma de A, V vetor A ao quadrado. É verdade, mas lembra da curvatura? Como é que a gente calcula a curvatura? A gente mostrou que a gente pode calcular a curvatura assim, a norma de V vetor A dividido por V3, né? Ó, dividido por V3. Mas se eu passar esse V3 para cá, eu tenho exatamente esse denominador, né? Ou seja, V3 vezes K de T é a norma de V vetor A. Mas é exatamente o que eu tenho aqui, só que ao quadrado. Então, eu vou ter esse termo aqui ao quadrado aqui no denominador. Ok? Então, usando essa identificação, a gente vai ficar aqui no denominador exatamente o que estava faltando, que é V de T vetorial A de T, a norma disso ao quadrado. Ok? Então, está aqui a torção. Daqui para frente, a gente espera que vocês calculem a torção assim, que é mais fácil, tá certo? É uma forma operacional mais rápida do que utilizar a própria definição. Tranquilo? Então, vamos ver um exemplo onde a gente pode empregar essa expressão de forma bastante simples. Então, exemplo 47. Exemplo 47. Então, aqui a gente vai determinar a torção para uma curva dada.
Ok? Então, determine a torção para a nossa cúbica retorcida. Determine a torção para a curva dada. Deixa eu colocar assim, para a cúbica retorcida, dada da seguinte maneira, R de T igual a T, T2 e T3. Ok? Então, vamos utilizar a expressão que a gente acabou de deduzir. Solução pelo exemplo 46. Então, o que é que eu preciso computar? O que eu preciso? Velocidade, aceleração, derivada da aceleração, produto vetorial e a norma. Só isso, ok? Então, veja como é bem simples. É uma receitazinha. Se você seguir essa receita, você não vai errar. Ok? Então, vamos lá. Como é que calcula velocidade? Basta derivar. Então, a derivada de t vai ficar 1, a derivada de t ao quadrado 2t, a derivada de t ao cubo 3t2. Pronto, já tenho velocidade. E agora a aceleração, professor? Basta derivar outra vez. Então, vai ficar 0, 2 e 6t. Bom, e agora eu preciso da taxa de variação da aceleração. Bom, se você derivar novamente, vai ficar 0, 0 e 6. Olha como é fácil. Já tenho quase tudo, pessoal. Muito rápido mesmo. Não precisei calcular vetor normal, não precisei calcular vetor binormal, vetor tangente, nada. Todos esses carinhas eu precisaria calcular caso eu fosse determinar a torção pela definição. Mas como eu estou utilizando essa expressão que a gente acabou de deduzir, veja que as coisas ficam bem mais simples. Ok? Então, a gente já tem tudo. Temos a velocidade, a aceleração e a derivada da aceleração. O que é que eu preciso agora? Do produto vetorial. Então, V de t, vetorial A de t. Só isso. Depois disso, eu tomo o tamanho desse cara e acabou. Então, quem é V? 1, 2t, 3t2. Quem é a aceleração? Bom, 0, 2 e 6t. Ok? Então, aqui, olha só. I, J, K. Tudo que eu tenho que fazer é computar esse determinantezinho. Então, na direção I, a gente vai ter 12t ao quadrado menos 6t. Então, 12t ao quadrado menos 6t ao quadrado. Menos, na direção J, eu vou ter, bom, sai essa coluna, sai essa linha, vai ficar 1 vezes 6, 6, e 3 vezes 0, 0, então 6t. 6t, mais, na direção K, o que eu tenho agora? Então, sai essa linha, sai essa coluna, vai ficar 1 vezes 2, que é 2, e 2 vezes 0, que é 2t0, é 0, então ficou só 2. Ok? Então, olha só, já temos tudo. Tudo está aqui. Vou só copiar aqui embaixo novamente, para ficar mais fácil. Então, V de t, vetorial A de t, ficamos com o seguinte. Perceba que aqui eu posso simplificar um pouco, que isso aqui vai ficar 6t ao quadrado. Aqui eu tenho 6, 6 e 2. Eu posso colocar um 2 em evidência, então ficou 2, 6t ao quadrado. 6t não, 3, né? Coloquei o 2 em evidência, então 3t ao quadrado, 3t e 1. Aqui tem um menos, professor, menos 3t. Nós já temos esse carinha, preciso só da norma dele e acabou. Veja que é só seguir mesmo, pessoal, o que pede a fórmula, tá certo? Então, a norma desse cara, a norma de V de t, vetorial A de t, vai ficar. Então, a norma desse vetor vai ser, bom, o 2 pode sair da norma, então sai como 2, aí vai ficar a raiz quadrada de 1 ao quadrado menos 3t ao quadrado, 3t ao quadrado. Ok? Então, ficou 1 mais 9t2 mais 9t a quarta. Agora que a gente já tem todos os ingredientes, basta jogar lá na fórmula. Ok? Só isso. Perceba como é simples. Né? É só isso mesmo, pessoal. Ok? Então, vamos jogar agora lá na formulinha. Deixa eu só apagar aqui. Ganha mais espaço. Logo, como é que vai ficar a torção? Então, tal de t vai ficar... cadê a expressão? Então, eu preciso fazer o produto escalar desse vetor com a derivada da aceleração, tá certo? Ó, vermelho aqui com amarelo. Quando eu fizer vermelho com amarelo, ó, vai ficar a primeira componente com a primeira 0, a segunda com a segunda 0, a terceira vai dar 6 vezes 1, 6, com 2 aqui na frente, 12. Então, aqui ficamos com 12 aqui em cima, tá? Eu estou usando a relação que a gente deduziu há pouco. E no denominador, o que eu vou ter? No denominador, eu tenho a norma desse carinha aqui ao quadrado, ok? Então, vai ficar 2 raiz de 1 mais 9t2 mais 9t a quarta, tudo isso aqui ao quadrado.
ok? Então, ficou 12 sobre 4, que multiplica a raiz, foi embora. 1 mais 9t2 mais 9t a quarta. Então, fazendo as simplificações, esse cara simplificou com esse, ficou um 3, né? E aí a gente ficou com o seguinte, 3 sobre 1 mais 9t2 mais 9t a quarta. Ok? Veja como foi simples. Só seguir o que pede a fórmula aqui, ó. Basta computar cada um desses caras, é bem simples computar cada um deles, e depois substituir na expressão. Tranquilo? Exemplo 48. Então, vamos repetir esse processo, só que dessa vez vamos calcular a curvatura também. A curvatura sempre dá trabalho para a gente calcular, só que vocês vão ver que se a gente seguir esse mesmo receituário, essa mesma regrinha que a gente fez aqui para calcular a torção, quando a gente calcula esses caras, automaticamente a gente já tem também, pessoal, a curvatura. Ok? Então, sempre que quando você for calcular a torção, você já ganha a curvatura, porque tudo que você precisa para calcular a curvatura já foi calculado. Tá? Vamos ver isso? Então, exemplo 48, calcule a torção e a curvatura para uma hélice genérica. Então, determine capa e tal, determine, exemplo 48, determine a curvatura e a torção para a hélice, Vamos pegar aqui uma hélice genérica, R de t igual a cosseno de t, A seno de t, bt. Tá certo? A gente sempre fazia para cosseno, seno e t. Aqui é uma hélice mais geral, tá certo? É uma hélice que pertence a um cilindro aqui, ó, tá na superfície do cilindro de raio A, tá certo? Esse coeficiente que está multiplicando aqui o t, a gente chama do passo da hélice, tá certo? É quanto que ela demora para, ou na verdade seria essa altura aqui, quando a hélice dá a primeira volta dela, certo? A gente chama isso aqui de passo. E aí ela continua, né? Tranquilo? Então, determine a curvatura e a torção para essa hélice. Vocês vão notar que a hélice ela tem uma propriedade bastante interessante. Então, solução. Então, tudo que eu tenho que fazer é computar cada uma daquelas derivadas que a gente viu anteriormente. Então, vamos relembrar aqui a definição da curvatura, porque a torção a gente já colocou ali na frente, lá em cima. Então, relembre que, como é que a gente calcula a curvatura? Bom, a forma mais fácil de calcular a curvatura é assim, ó, é V de t vetorial a aceleração, a norma desse carinha, né? Dividido pela velocidade escalar, ao cubo, tá certo? E perceba que essas grandezas são as mesmas que aparecem no cálculo da torção. Por isso que é tão fácil utilizar essa expressão da torção para calcular tudo de uma vez só. Ok? Então vamos lá. Vamos prosseguir para calcular esses carinhas. Então, vou precisar da velocidade. Então, a velocidade é a derivada, né? Então, eu vou derivar essa função vetorial que está aqui em cima. Então, vai ficar a derivada de A cosseno, então menos A seno. A derivada de A seno vai ficar A cosseno. E a derivada de BT ficou B. Bom, agora eu preciso da norma da velocidade, porque eu preciso da velocidade escalar. Bom, mas isso é raiz quadrada de A ao quadrado seno ao quadrado, A ao quadrado cosseno ao quadrado. Bom, mas se eu colocar o A ao quadrado é evidência, cosseno ao quadrado mais seno ao quadrado dá 1, então sobrou apenas A ao quadrado. Mais a terceira componente ao quadrado, ou seja, mais B ao quadrado. Então ficou A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Então vamos guardar esse resultado, que a gente vai precisar já de cada um desses dois. Então já tenho a velocidade, ó. Já tenho a velocidade escalar. Tá aqui, ó, velocidade escalar. Agora eu preciso da aceleração, né, para computar a curvatura e preciso da derivada da aceleração para computar a torção. Então, vamos fazer as duas em seguida. Então, primeiro a aceleração. Então, para a aceleração, basta derivar novamente a velocidade. Vai ficar menos A cosseno de t, menos A seno de t e zero, né? Derivada de B é zero, porque B é uma constante. E eu preciso agora da taxa de variação da aceleração. Ok? Bom, se eu derivar novamente, vou ficar com derivada do cosseno menos seno, com aquele menos que já tinha aqui, vai ficar mais, né? Com esse menos aqui. Então, vai ficar A cosseno de t. A derivada do seno vai ficar cosseno, então ficou menos... vai ficar A seno, né? A seno de t. A derivada do seno aqui vai ficar cosseno, mas já tinha esse menos, então vai ficar menos A cosseno de t. E a derivada da constante lá do zero é zero. Ok? Então, já temos novamente basicamente tudo. Só preciso fazer agora os produtos vetoriais, que aparecem nas expressões que definem a curvatura e a torção, e acabou. Então, veja como é simples calcular as duas grandezas, essas duas grandezas que têm propriedades importantes acerca das curvas, de uma vez só. Ok? A gente consegue calcular isso bastante simples.
Vamos tomar agora o produto vetorial. Então, eu preciso de V de t vetorial A de t. Ok? Eu acho que esse é o último termo que a gente precisa calcular. Bom, precisa da norma dele também, mas esse é o último vetor que a gente precisa calcular. Então, como é que vai ficar? Menos A seno de t é a componente da velocidade, A cosseno de t é a outra componente, B. A aceleração está embaixo, é aqui em azul, então A cosseno de t, menos A cosseno t, menos A seno t e zero. Tá? Então, aqui I, J, K. Tranquilo? Então, vamos fazer aqui embaixo, vou descer mais um pouquinho. Então, na direção I, eu vou ter A cosseno vezes zero, que é zero, menos, com esse menos que tem aqui vai ficar mais, tá certo? AB seno de t. Então, AB, pronto, AB seno de t, então, menos na direção J, eu vou ter A seno vezes zero vai ficar zero, menos, com esse menos que tem aqui vai ficar mais, BA ou AB cosseno de t. E, por fim, na direção K, eu vou ter A seno vezes A seno, os dois menos se cancelam, e A cosseno com A cosseno, mas tem esse menos aqui, ó, mas como é diagonal principal menos a secundária, vai ficar positivo. Então, vai ficar seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, que é 1 vezes A ao quadrado, tá certo? Então, sobrou apenas A ao quadrado. Ou ainda, a gente ficou com esse vetor aqui, ó, AB seno de t menos AB cosseno de t e A2. Ok? Pronto. Agora temos tudo. Então, eu vou calcular a curvatura, em seguida a torção e acabou. Então, veja como é rápido e simples se você utilizar essas expressõezinhas que a gente deduziu anteriormente. Ok? Então, para a curvatura, curvatura, temos. Olha só como é que vai ficar a curvatura. Então, a curvatura, capa de t, ela é a norma do produto vetorial, ou seja, a norma desse vetor aqui, de V por A, mas quando eu calcular a norma desse cara, vamos colocar aqui, né? Deixa eu deixar aqui. Então, é a norma de V de t vetorial A de t dividido pela velocidade escalar ao cubo. Velocidade escalar ao cubo. Velocidade escalar eu já calculei, né? Então, lá em cima. É raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, se eu for calcular a norma desse cara, vai ser AB ao quadrado b ao quadrado seno ao quadrado, mais a ao quadrado b ao quadrado cosseno ao quadrado, mais seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado vai dar 1. Então, ficou A2, B2, tá certo? Mais o quadrado dessa última parcela, que é a ao quadrado à quarta. Então, essa raiz quadrada aqui é a norma desse carinha, tá certo? E aqui no denominador eu vou ter exatamente a norma da velocidade, mas a gente já fez aqui, ó, tá? Então, a raiz quadrada é ao quadrado mais b ao quadrado ao cubo, né? Então, é a mesma coisa que A ao quadrado mais B ao quadrado, que multiplica a raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Não é verdade? Porque você tem raiz elevado ao cubo, né? É a mesma coisa que elevado a 3 meios, né? Que está aqui dentro. E você pode quebrar dessa forma. Perceba que aqui no numerador, eu posso colocar um A ao quadrado de evidência aqui nessa raiz. E aí ele sai como raiz, sai como módulo de A, mas A para a gente é positivo, tá certo? Vai ficar A que multiplica A ao quadrado mais B ao quadrado. Perceba que se eu devolver esse A para cá, vai ficar A quarta, que já está aqui, ó, e A ao quadrado, B ao quadrado, que seria esse outro termo. Tá bom? E agora é só simplificar, não é isso? Ok? Agora é só simplificar. Então, embaixo aqui, novamente, eu tenho A ao quadrado mais B ao quadrado e raiz quadrada de A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Então, simplificando as raízes, olha só que legal, que resultado interessante. A curvatura de uma hélice é sempre constante. A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Então, moral da história, não esqueçam isso nunca mais, a curvatura de uma hélice é sempre constante. Existem outras curvas que têm curvatura constante, por exemplo, uma reta. A curvatura de uma reta é constante, zero. Um círculo, a curvatura de um círculo é 1 sobre o raio. Não é zero, mas é constante também, tá certo? E a hélice é outra figura, outra curva que tem curvatura constante. Ok? E aí, professor, como é que fica a torção? Então, para terminar a questão, então, para a torção, como é que vai ficar a torção? Bom, a torção é o produto vetorial de V por A, e aí depois você faz o produto interno desses carinhos, né, com a derivada, e divide pela norma da velocidade, divide pela norma do vetor velocidade vezes aceleração
ao quadrado. Esse termo aqui a gente acabou de calcular aqui, tá certo? Tá aqui ele, ó. Ou esse aqui, tá certo? É exatamente esse cara. Só que a gente vai precisar dele ao quadrado, tá? O V vetor A a gente já calculou também, tá aqui ele, ó. E o A' a gente já calculou também. Onde está você? Aqui, pronto. Então, eu vou fazer o produto interno de azul com vermelho. Então, veja, a última componente é 0 aqui e 0 aqui, então vamos zerar. Então, vai ficar seno com seno, seno ao quadrado, esse menos com esse menos vai ficar mais, cosseno com cosseno, cosseno ao quadrado. Então, vai ter seno ao quadrado mais cosseno ao quadrado, é o mesmo argumento. Tá? E o que está multiplicando o seno ao quadrado é igual ao que está multiplicando o cosseno ao quadrado, que é A vezes AB, ou seja, A2B. Então, aqui em cima eu vou ter o seguinte, A2B, pronto, só veio isso. E no denominador, eu vou ter o seguinte. A gente já viu que V vetorial A, a norma desse cara, é exatamente essa expressão que está aqui. Ó. É A raiz de A2 mais B2, mas é isso ao quadrado. Ó, tem um 2 aqui, tá vendo? É isso ao quadrado que eu vou precisar. Então, A raiz de A2 mais B2, vou precisar tudo isso ao quadrado. Ou ainda, A2B dividido por A2, e aqui ficou A2 mais B2. Então, fazendo as simplificações necessárias, aqui esse cara cancelou com esse, e aí a gente ficou com o seguinte, olha como ficou a torção. Então, a torção desse carinha ficou assim, ó. Então, ficou B dividido por A ao quadrado mais B ao quadrado. Ok? Então, veja como é muito simétrico, muito parecido com a curvatura. A curvatura ficou A sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. A torção ficou B sobre A ao quadrado mais B ao quadrado. Mas o interessante não é nem isso. O interessante é que a torção também é constante. Então, veja que a torção de uma hélice é constante, é um número, e a curvatura de uma hélice é uma constante, é outro número. Ok? Então, pelo teorema fundamental das curvas, se você encontrar qualquer outra curva que tenha torção constante e curvatura constante, essa curva obrigatoriamente tem que ser o quê? Uma hélice. Não tem jeito, não. Pessoal, ok? A parte da unicidade diz que se você encontrar qualquer outra curva que tenha curvatura constante, torção constante, esse cara tem que ser uma hélice. Ok? Então, o exemplo 49, ele pede para a gente verificar o seguinte. Então, verifique que se kappa de t e tal de t são constantes, não nulas, então a curva C, com parametrização R de t, então essa curva com curvatura kappa de t e torção tal de t, é uma hélice. Ok? Então, ele está dizendo o seguinte, suponha que alguém te forneceu o valor para essas duas funções, mas ele disse o seguinte, olha, a curvatura deu 5 e a torção deu 7. Então, mostra que essa curva tem que ser uma hélice. Bom, foi o que a gente comentou aqui inicialmente, nesse exemplo 48. Bom, no exemplo 48, a gente calculou a torção e a curvatura da hélice e vimos que era constante. O exemplo 49 é como se fosse a volta. Ele quer que você mostre o seguinte, mostre que se a curvatura e a torção são constantes, então esse cara tem que ser uma hélice. Ok? Então, como é que eu faço isso? Bom, basta utilizar o teorema fundamental das curvas. O teorema fundamental das curvas ele é muito claro. Ele diz o seguinte, se você encontrou uma curva que tem uma dada curvatura e uma dada torção, se tiver outra curva que tem a mesma curvatura e a torção da primeira, então essas duas curvas são iguais. Então, como é que eu resolvo esse exemplo 49? Basta eu exibir uma curva que tenha curvatura constante dada e uma torção constante dada. Se eu conseguir exibir essa curva, e se eu souber que curva é essa, então qualquer outra curva que tenha as mesmas características de curvatura e torção vai ser a mesma que essa primeira. Ok? Não entendi, professor. Então, olha só, vamos fazer aqui. Solução. Então, a ideia é o seguinte. A gente viu, vamos supor o seguinte, já que ele disse que esses caras são constantes, eu vou dar nome a esses caras. Então, então, suponha que a minha curvatura, eu calculei de um certo número alfa, tá? E eu calculei aqui a
a minha torção e deu um certo número beta, tá certo? Então, suponha que você calculou aqui a curvatura e deu essa constante alfa, calculou a torção e deu essa constante beta. Então, ele quer que você mostre que essa curva tem que ser uma hélice. Ok? Então, mas olha só, do exemplo 48, a gente viu o seguinte, vimos que uma hélice tem curvatura e tem capa e tal constantes. Não nulas, não foi isso? Não nulas. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou agora utilizar o teorema fundamental das curvas. Basta eu encontrar uma curva que tenha a mesma curvatura que essa aqui, ó, e a mesma torção que essa. Se eu encontrar essa curva, e se eu souber que curva é essa, e a gente vai mostrar que é uma hélice, então acabou. Se qualquer outra curva que tenha a mesma curvatura e a mesma torção, tem que ser uma hélice. Ok? É a volta do exemplo 48. O exemplo 48 a gente mostrou que a torção e a curvatura de uma hélice são constantes. Aqui seria a volta. Ele quer que você mostre o seguinte. Se a torção e a curvatura são constantes, então esse cara tem que ser uma hélice. Então, como é que eu vou resolver esse problema? Novamente, eu vou exibir uma hélice que tenha exatamente alfa como curvatura e tal como torção. Por quê? Porque isso, juntamente com o teorema fundamental das curvas, me garante que esse cara tem que ser uma hélice. Ok? Então, vamos lá. Então, basta encontrar uma hélice. Basta encontrar uma hélice. Basta você exibir uma hélice que tenha curvatura igual a alfa e torção igual a beta dados aí. E torção igual a beta dados. Ok? Então, vamos aí, então, pelo teorema fundamental das curvas. Basta fazer isso e aplicarmos o teorema fundamental das curvas. Ok? Das curvas. Então, vou fazer o seguinte, deixa eu mostrar que realmente existe uma hélice que tem exatamente essa curvatura e que tem exatamente essa torção. Então, se eu conseguir fazer isso, qualquer outra curva que tenha essa torção e essa curvatura tem que ser a hélice. Ok? Então, para isso, eu vou assumir o seguinte. Vou pegar uma hélice arbitrária, igual ao do exemplo anterior. Vamos pegar essa parametrização aqui. Ó. A cosseno, A seno e BT. Então, seja R de T parametrizado dessa forma. Eu sei que se eu calcular a curvatura dessa curva e a torção dela, vai ser constante. Mas isso não me garante que essa constante vai ser alfa e que a outra vai ser beta. Não é verdade? Então, o que eu tenho que fazer é descobrir quem deve ser esses parâmetros aqui, ó, A e B, para que quando eu calcule a curvatura e a torção dessa curva, eu tenha exatamente alfa e beta. Ok? Mas isso é simples. A gente viu que a curvatura dessa hélice aqui é A sobre A2 mais B2. E a gente viu também que a sua torção é B sobre A2 mais B2, ou seja, só depende desses parâmetros da hélice, né? A e B. Mas eu quero que essa curvatura seja alfa e eu quero que essa torção seja beta. Então, eu tenho que determinar quem deve ser alfa e beta quem deve ser A e B em função desses parâmetros alfa e beta. Ok? Se eu fizer isso, aí eu vou ter uma hélice que vai ter curvatura exatamente alfa e torção exatamente beta. E aí eu posso utilizar o teorema fundamental das curvas e dizer, olha, bateu aqui, ó, tem a mesma curvatura e a mesma torção. Então, essa curva tem que ser uma hélice. E qualquer outra que tenha a mesma curvatura e torção tem que ser uma hélice também. Porque o teorema garante, só existe uma curva que tem aquela curvatura e aquela torção. Claro, a menos de um movimento rígido, ou seja, de uma rotação e uma translação. Bom, mas aqui é fácil, olha só. Se você dividir essas duas relações, você vai ficar o seguinte, alfa sobre beta, esse cara vai cancelar esse, igual a A sobre B. Ok? Aí eu posso isolar aqui o B, ó. B vai ser igual a, passei o B para cá, vai ser alfa beta vezes A. Ok? E aqui o que eu tenho que fazer? Bom, basta substituir isso aqui em qualquer uma das duas equações, ou essa, aí você encontra o A em função de alfa e beta, e depois encontra o B em função de alfa e beta. E acabou o problema. Ok? Então eu vou substituir nessa primeira. Deixa eu manipular um pouquinho mais essa equação. Então eu vou passar esse cara multiplicando para cá, e aí a gente vai ficar com o seguinte, olha só. A é igual a alfa que multiplica A2 mais B2
ou ainda alfa A2 mais alfa B2. Eu vou substituir esse B aqui, ó. Então, isso vai ficar alfa A2 mais alfa que multiplica... Bom, como é B ao quadrado, vai ficar alfa 2 sobre beta 2 vezes A ao quadrado. Não é verdade? Acho que é o contrário, professor. Deixa eu ver. Deixa eu ver aqui. Se eu dividir esse cara por esse por esse, vai ficar alfa sobre beta igual a A sobre B. Deixa eu ver se eu coloquei tudo certinho. Isso, A sobre B igual a alfa sobre beta. E aí, se eu isolar o B, vai ficar beta sobre alfa. Eu coloquei o contrário, né? Coloquei alfa sobre beta. Aqui é beta sobre alfa. Deixa eu corrigir aqui. Sobre alfa, não é verdade? Bom, aí agora eu vou trazer para cá. Quando eu trouxer, ele vai ficar beta sobre alfa ao quadrado. Agora sim. Ok? Esse carinha aqui vai cancelar com um desse. E aí a gente pode reescrever essa expressão da seguinte forma. Então, vamos ficar A igual a alfa A2 mais sobre o beta 2 A2 e um alfa aqui no denominador. Ainda tem um. Perceba que como A não é zero, eu posso cancelar um A desse com um A desse com um A desse. E aí eu ainda fico o seguinte, 1 é igual a alfa A mais beta 2 A sobre alfa. Se eu multiplicar por alfa dos dois lados, para tirar esse alfa do denominador, então eu vou ficar o seguinte, alfa é igual a alfa 2A mais beta 2A. Se eu colocar o A em evidência, que é o que eu quero encontrar, ficou assim, ó, alfa 2 mais beta 2, que multiplica A. Pronto, acho que encontramos o A, né? Então, A, em termos de alfa e beta, se escreve assim, ó, alfa sobre alfa 2 mais beta 2. Só isso. Bom, agora que eu tenho A, eu posso calcular o B também. E o A é isso, e o B vai ser o seguinte. Basta você substituir o A que você encontrou aqui, ó. Então, vai ser beta sobre alfa vezes A. Só quando eu multiplicar por beta, se eu multiplicar esse cara por beta e dividir por alfa, esse alfa aqui vai cancelar com esse alfa daqui, tá certo? Então, a diferença é que vai ficar um beta em cima. Então, vai ficar assim, ó, beta sobre alfa 2 mais beta 2. Bom, então, se eu tiver esses caras como parâmetro, em vez de A e B, se eu tiver essas duas constantes, ou seja, se a minha curva for assim, ó, R de T, igual era A, né? Mas o A para mim vai ser alfa sobre alfa 2 mais beta 2. Tudo isso cosseno de T. O outro beta, bom, alfa, é A de novo, né? A seno, então vai ficar alfa sobre alfa 2 mais beta 2 seno de T. O outro termo era BT, mas B é beta, então beta sobre alfa 2 mais beta 2T. Então, se eu tivesse partido dessa expressão para minha parametrização, e se você fizer o mesmo processo que a gente fez no exemplo anterior, ou seja, se você calcular a torção e a curva dessa hélice, a torção e a curvatura para essa hélice, você vai ganhar que a curvatura tem que ser, obviamente, alfa. Por quê? Porque a gente escolheu os parâmetros A e B de forma que essa curvatura dê exatamente alfa. E você vai ver que a torção vai dar exatamente o quê? Beta, né? Por quê? Porque a gente calculou esses caras de forma que a curvatura e a torção deem exatamente essas constantes. Então, agora eu posso invocar o teorema fundamental das curvas e dizer o seguinte, como essa curva tem torção constante e curvatura constante, e como ela é uma hélice, né? A gente sabe que ela é uma hélice aqui, então toda curva que tiver a mesma torção e a mesma curvatura tem que ser essa hélice. Ah, professor, mas ela pode ser uma hélice deslocada com um eixo em um outro canto diferente desse, porque veja, o eixo de simetria dessa hélice é o eixo Z, né? Essa hélice continua espiralando assim. Mas eu poderia ter essa hélice assim, ó, ou inclinada assim, não importa. O que importa é que, por exemplo, eu posso pegar esse cara, rotacionar e trazer exatamente para essa posição. E aí depois eu faço uma translação para fazer elas coincidirem. A mesma coisa essa daqui, ó, o eixo de simetria dela é esse eixo aqui. Eu posso dar uma rotação e deixar o eixo de simetria dela assim, e depois uma translação para fazer elas coincidirem. Ok? Então, moral da história. Qualquer curva que tenha torção constante e curvatura constante não nulas, vai ter que ser uma hélice. Ok? Vai ter que ser uma hélice pelo teorema fundamental das curvas. Tranquilo?